Romanos capítulo 1, versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E como eles quem? Os ímpios que não vivem para Deus, os injustos que tentam levar vantagens em tudo, aqueles que mesmo conhecendo a Deus pela revelação das coisas criadas, mas que insistem em negarem a existência de Deus porque são ateus, práticos ou confessos. Aqueles que têm os corações obscurecidos por não glorificarem a Deus, nem lhe darem graças por todos os benefícios que o Senhor proporciona a todos. Enfim, os seres humanos, homens e mulheres, que se embrenham nos prazeres infames da sensualidade promíscua, do homossexualismo, mesmo sabendo que são reprovados pelas sagradas Escrituras, e como eles não se importaram, na verdade, deram as costas para o seu Criador. Por mais que Deus se dê a conhecer, por mais que Ele se revele, os incrédulos se tornam cada vez mais indiferentes para com o Criador de todas as coisas. E quem conhece as verdades das Sagradas Escrituras, sabem que por trás disto existe uma força maléfica instigando a mente dos ímpios para que se tornem cada vez mais alienados de Deus. Satanás é um ser que já tem em si mesmo a sentença final de destruição no inferno e quer levar consigo quantos ele puder para a morte eterna, ou seja, separação eterna de Deus, da vida eterna e da salvação. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, os seres humanos que estão do lado do diabo e dos seus demônios têm se tornado mas tão materialistas ao ponto de não lhes sobrar nenhum raio de luz ou de visão no sentido de enxergarem a existência e o governo de Deus, que se tem revelado simultaneamente, instantaneamente, sempre e eternamente, através das coisas criadas. O Deus desse século, que é Satanás, tem cegado o entendimento dos incrédulos, conforme 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 4, para não darem importância a tudo aquilo que se tem chegado aos seres humanos dos conceitos e das verdades sobre Deus. Não tem outra classificação para se dar
a tudo isso, senão a rebelião e a apostasia dos incrédulos contra Deus. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou. O escritor desta epístola vem repetindo este tema da entrega que Deus tem feito dos ímpios à sua própria sorte. Quando os incrédulos não se importam com o conhecimento de Deus, o Senhor também não se importa com eles. O que Paulo deseja ensinar aos irmãos da igreja cristã na cidade de Roma é que Deus não precisa dos ateus, dos ímpios, dos incrédulos. Agora, o homem sem Deus está em maus lençóis. Até porque Deus sem o homem, ele continua sendo quem ele é. Mas o homem sem Deus, ele não é absolutamente nada. Viver sem Deus é prescrever uma eternidade na perdição eterna, na condenação e na segunda morte. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. O ser humano que vive uma vida ao seu bel prazer, longe de Deus, suas faculdades mentais vão logicamente desenvolver sentimentos perversos, maus. Eis a razão porque o mundo, em vez de melhorar, cada vez mais se torna pior. Isso porque a rebelião dos ímpios vai se multiplicando cada vez mais. Longe de Deus, o homem fica em um terreno, em um solo fértil para a maldade, para uma vida profana e para a possessão do diabo com os seus demônios. Finalmente, para fazerem coisas que não convêm. Essa disposição dos homens sem Deus os leva a viver uma vida profana. O temor de Deus é quem põe responsabilidades e limites nas ações dos seres humanos. Quem não teme a Deus faz coisa que não convém. Assim o fazem por achar de que não irão prestar conta dos seus atos, das suas obras, das suas palavras, das suas atitudes, diante daquele que é o juiz dos vivos e dos mortos. Compartilhe este áudio e vamos juntos semear o poderoso Evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Este é o nosso comentário, que você pode ler no nosso blog, Comentário Expositivo do Novo Testamento.